Olá pessoal do terceiro ano, espero que você esteja bem. Bem-vindos à nossa primeira aula virtual de Sociologia. Eu quero dizer para você que neste tempo de estudo em casa, a responsabilidade sobre o teu aprendizado recai muito mais sobre você. Utilize bem as ferramentas que você tem e seja disciplinado. Tá ok, pessoal? Na aula de hoje nós vamos dar uma revisada nos conteúdos vistos até então, nos preparando para uma atividade avaliativa, né? Nós demoramos para fazer uma avaliação, então vamos lá. Mas é tranquilo, tudo certo, tudo de boa, tá certo? Então, seguindo a nossa apostila, Sociologia Revisão, o que nós vimos? Começando sobre Sociologia, falamos sobre o início da Sociologia, numa aula introdutória, que surgiu com este homem aqui, Auguste Comte, criador da corrente filosófica chamada positivismo, onde ele diz que o método científico traz a verdade sobre qualquer coisa. É o método científico, a ciência. Exclui-se qualquer espécie de análise subjetiva, de explicação metafísica sobre as coisas, mas a gente vai olhar para a ciência, observação, experimentação e aplicação. A sociedade também deveria ser estudada segundo o método científico, segundo Auguste Comte. E é assim que surge a sociologia, uma análise científica para dentro da sociedade. Agora, por que sociedade? Nós sabemos que ninguém vive como uma ilha, isolado em si mesmo. É impossível. Eu vivo com outras pessoas, você vive com outras pessoas. As tuas ações influenciam a vida de outras pessoas. As ações dos outros influenciam a tua vida, agem sobre você. Então, nós somos, como diz Aristóteles, um ser social. Isso está em nós, é assim. Não podemos viver isolados. Por isso que o estudo da sociologia é tão importante. Há espaço para individualidade no meio da sociedade, sendo que a sociedade é um coletivo. Existe espaço para mim lá dentro ainda? É claro que sim. Não isolado dos outros, mas ainda existe o eu. A individualidade é o conjunto de características, particularidades. É o teu jeitinho. Individualismo, no entanto, é egoísmo, atitude de quem procura satisfação pessoal, a atitude de quem diz assim: eu não faço parte dessa sociedade, eu faço o que eu quiser aqui. É importante essa diferenciação, para que nós sejamos pessoas individuais, mas não individualistas dentro da sociedade, tá certo? Porque o individualismo prejudica a sociedade e o andamento da mesma. Depois de Auguste Comte tem esses três homens aqui que são os pilares da sociologia e nós vamos nos referir a eles de vez em quando. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. De Max Weber eu tenho o livro principal dele, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, muito interessante. Os outros eu tenho em PDF. Até se alguém quiser em PDF eu posso enviar para vocês, sem problema. No século XIX surge o interesse pelo modo de vida de grupos sociais que viviam longe da Europa ocidental. Então, enquanto está surgindo a sociologia enquanto ciência, lá na Europa, que era o centro do mundo e tudo o que acontecia em termos de cultura e história estava na Europa, começou-se a olhar para outras culturas e outros povos. Surge então a antropologia, que é uma vertente da sociologia. A antropologia é a ciência da diferença, da alteridade. O radical alter significa em latim outro. Então, antropologia é olhar para outras culturas, para outros povos. Por que isso é importante? Porque percebeu-se de que a cultura europeia, ocidental, ela não é única. Se ela não é única, ela também não é a mais correta. Porque existem várias culturas e o correto ou errado vai depender da cultura local. Então isso foi muito importante para que a gente aprendesse a viver melhor com o diferente. Então lembre-se disso, lembre-se da alteridade, de olhar para o outro, da antropologia, que foi muito importante para a gente saber a importância de outras culturas e lidar também com o diferente, já que dentro de uma sociedade todos são diferentes, não é? Passando adiante, falamos de Émile Durkheim.
das coerções sociais. Emile Durkheim, ele procurou sistematizar, tornar a sociologia mais metodológica, mais científica possível. E para isso ele cria o conceito de fato social. Fato social é a maneira geral como a sociedade se comporta. E o fato social possui 3 características. A coercitividade é a primeira característica. É a influência que leva a coletividade a agir de forma homogênea. A própria sociedade coage ela mesma a agir de uma determinada forma. Assim, a própria sociedade ela se organiza de forma que as pessoas tenham o mesmo comportamento, o mesmo modo de vida e tal. É uma coerção. Você é coagido a agir dessa forma para não ser muito diferente ali dentro. A segunda característica é a exterioridade. Fatos sociais não são estados individuais de consciência, mas as representações coletivas. Ou seja, na análise de um fato social, que vai analisar essa ideia de coerção, atitudes homogêneas do povo, também vai se analisar a exterioridade, não a interioridade. Nós não vamos olhar para dentro do indivíduo, não é psicologia. Nós vamos olhar para o exterior e para o coletivo. É isso que interessa. A terceira característica é a generalidade. Comportamento que tem aceitação coletiva. Então, o fato social, na análise do fato social, vai se perceber a sua generalidade, ou seja, o pensamento que é geral, que possui aceitação da maioria coletiva. Essas são as características de um fato social que possibilitaram com que a sociologia se tornasse mais científica, mais metodológica, mais sistemática, tá certo? Passando adiante, nós falamos sobre as instituições sociais. Dentro da sociedade existem diversas instituições sociais. E eu e você estamos inseridos em 2, 3, 4 simultaneamente. Instituição é qualquer forma de organização que reúna pessoas com objetivos comuns, como uma escola, um hospital, uma igreja, uma empresa. Então veja, nós estamos lidando com instituições sociais o tempo inteiro. E as instituições exercem coerções sobre os comportamentos individuais. Isso ocorre porque as instituições, com o passar do tempo, adquirem uma espécie de autoridade, a ponto de o sujeito que desrespeita as regras estabelecidas por elas pode ser punido. Então, as instituições elas se organizam de forma que quem está dentro daquela instituição tem que agir conforme a instituição, porque ela tem autoridade. Na escola você tem que agir de uma determinada forma. A família é a nossa primeira instituição social e você tem que seguir as regras da sua família. A igreja, a empresa, cada instituição, ela contribui para formar uma unidade societal, né? Comportamentos semelhantes. As punições, elas podem variar do simples olhar de reprovação até a prisão, passando ainda pela ridicularização pública e pela segregação social. Isso são estratégias de tornar o povo homogêneo, a sociedade parecida, as características semelhantes. Por exemplo, em Pomerode, nós somos coagidos a nos vestirmos de determinada forma. É uma tendência ocidental. Mas vamos olhar só para Pomerode. Nem todo mundo veste a mesma roupa, evidentemente. Mas o modo de se vestir é bastante semelhante. Se eu quisesse andar pelas ruas de Pomerode vestindo o meu kilt, que é aquela saia de escocês, eu seria instantaneamente ridicularizado. Sofreria olhares julgadores de reprovação. Alguém ia bater uma foto e ia enviar por aí. O que esse cara está andando de kilt? Ele não vive na Escócia, ele vive em Pomerode. Em Pomerode as pessoas não se vestem assim. É uma espécie de coerção. Eu estou sendo coagido pela ridicularização, a largar aquela vestimenta e me vestir conforme a sociedade aqui em Pomerode.
né? Ia pegar mal até para a escola se eu andasse com um kilt por aí. Que esse professor, ele é assim esquisito, eu não quero meu filho andando com esse cara, né? Veja só. As transgressões sociais, a transgressão desta coerção das leis impostas pelas instituições, elas são importantes na medida em que nos tiram da alienação e a gente percebe da onde é que vêm as características que nós temos. Tá? Isso é estudo de sociologia e por isso ela é tão importante. Pois bem, pessoal, chegamos ao final. Esse foi o conteúdo que nós vimos. Acho que nós demoramos um pouco, podemos acelerar o passo, mas vamos fazer uma avaliação primeiramente. O que eu quero que você faça? Exercícios da página 50 e 51, série 1 de exercícios, questões 1 a 10. 1 a 10. A maioria de múltipla escolha, todas de múltipla escolha, então tá fácil, moleza, tá bom? O que eu quero que você faça? Digite apenas um número da questão e a resposta em seguida, num documento de Word. Então pega um documento de Word, coloca o teu nome, coloca a tua turma, digite o número da questão e a resposta em seguida do exercício aqui da apostila. E envie esse documento pelo Clipe Escola para mim. Ali eu vou receber, vou fazer a correção, assim que possível eu coloco lá no Unimestre. E o prazo de envio é do dia 9. Então, assim que você receber esta videoaula, você vai ter 3 dias para realizar a tarefa. Minha dica é, comece instantaneamente, comece agora. Né? Terminou de ver esse vídeo, já começa a fazer o teu exercício. Nós precisamos de uma nota, nós demoramos para isso, então faça. Use e abuse da tua apostila. Volte, releia. Você com certeza vai interiorizar muita coisa interessante, vai aprender também com esta atividade, tá bom? Então faça isso. Envia para mim, não perca o prazo, por favor, por isso faça o quanto antes, faça agora, comece agora. Nós vemos na próxima aula, tá bom? Valeu pessoal, um abraço.